Hoje a gente vai trabalhar com bens jurídicos. Na aula passada que tivemos, antes do carnaval, eu cheguei a iniciar a explicação de bens imóveis, mas não terminei, né? Só comecei a falar de bens imóveis e hoje a gente vai dar continuidade. Vamos primeiro colocar a classificação aqui dos bens jurídicos. Bens imóveis e bens móveis é apenas uma das classificações dos bens jurídicos. Nós vamos estudar todas elas. Então, os bens jurídicos são classificados em bens imóveis, que nós começamos a ver na aula passada, e bens móveis. Esses bens jurídicos também são fungíveis e infungíveis. Fungíveis e infungíveis. São também consumíveis e inconsumíveis. Consumíveis e inconsumíveis. Todos eles estão previstos entre os artigos 79 do Código Civil até o 103. Eu quero ver se a gente consegue terminar esse conteúdo hoje de bens jurídicos e na próxima aula a gente vai começar já a ver negócio jurídico, um tema importantíssimo também no direito civil. Toda prova de direito civil que se preze cai questão de negócio jurídico. Então, uma matéria importante aí para a semana que vem. Bens consumíveis e inconsumíveis, bens fungíveis e infungíveis, bens divisíveis e indivisíveis. Divisíveis e indivisíveis. E por fim, a última classificação que a gente faz são os bens principais e acessórios. Bens principais e acessórios. Vamos começar no começo, trabalhando com a primeira classificação dos bens jurídicos em relação aos bens imóveis e bens móveis. Vamos pegar aqui os bens imóveis inicialmente. Vamos falar dos bens imóveis. Os bens imóveis, ele é subclassificado. Ele tem uma nova subdivisão aí, além dessa que a gente já está vendo, em que ele se encaixa em relação ao gênero bens jurídicos. Então, os bens imóveis, eu não sei se eu falei isso, mas se eu falei eu vou reforçar. Já tem 2 semanas, então eu vou pegar desde o começo para ficar mais didático. Os bens imóveis, eles podem ser de 3 tipos. Nós temos os bens imóveis por natureza, bens imóveis por acessão física e industrial, bens imóveis por acessão física e industrial, e bens imóveis por definição legal. Bens imóveis por definição legal. Essa é a classificação dos bens imóveis. A gente estuda artigo 79, artigo 80, 81. Vamos começar trabalhando os bens imóveis por natureza. Nós vimos naquela última aula que eu dizia o seguinte: a classificação desses bens imóveis, ela decorre do conceito de bem imóvel. Bem imóvel, basicamente, é tudo aquilo que se acha no solo e nele é incorporado, seja pela ação do homem, seja pela natureza. Essa redação aí, por exemplo, a gente vai encontrar no artigo 79 do Código Civil. O artigo 79 vai dizer o seguinte, ó: são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então, o artigo 79 do Código Civil, o legislador prevê que bem imóvel é o solo e tudo que nele for incorporado. De natureza artificial, que seria a classificação aqui 2 que a gente vai ver, e de forma natural.
Vamos puxar primeiro aqui bens imóveis por natureza. Bens imóveis por natureza é a sua concepção natural. O que é um bem imóvel por natureza? Eu digo que é, dando um exemplo. As árvores. Oi, Ivone, estávamos esperando você, hein? Eu falei que eu não ia começar enquanto você não chegasse. A gente já estava até apostando aqui. O dinheiro já estava alto aqui. A Sena estava reclamando do calor aí também. Mas é o café. Mas vamos lá. A gente está começando agora mesmo, viu, Ivone? Aí você vai copiando aí. Esses bens, a gente vai trabalhar com bens jurídicos e essa é a classificação, a divisão dos bens jurídicos. A gente vai estudar um por um. Vou começar primeiro com os bens imóveis. Os bens imóveis podem ser de 3 tipos classificados: bens imóveis por natureza, imóveis por acessão física e industrial e imóveis por definição legal. Eu ia começar agora falando do bem imóvel por natureza. Essas 3 classificações a gente extrai do artigo 79, que traz o conceito de bem imóvel, que é tudo aquilo que se acha no solo e nele pode ser incorporado de forma natural ou artificial. Um exemplo de bem imóvel por natureza são as árvores, os campos, enfim, tudo aquilo que está no solo de forma natural, que independe da intervenção humana. A árvore existe ali independentemente do humano. Ela existia por si só. É um bem imóvel por natureza. É a primeira classificação de bem imóvel. A gente viu, só estou retomando para a gente ficar. Uma fonte mineral não é, porque a gente vai ver, a água não é um bem imóvel. É o solo e tudo que nele se incorporar. A questão da água aí não entra. A gente vai ver que a energia é considerada um bem móvel, mas a água não. Então vamos lá. Outro exemplo aqui, pessoal, é os frutos pendentes. Os frutos pendentes também são bens imóveis por natureza. O que são os frutos pendentes? São aqueles que ainda não foram colhidos, aqueles que ainda estão na árvore. A gente vai ver logo na sequência os bens móveis e a gente vai ver esse fruto, quando for colhido, quando for retirado da árvore, ele passa a um bem móvel. Em prova eles gostam muito de fazer essa mistura para confundir. Então guardem isso. Se o fruto estiver pendente, se não tiver sido colhido ainda, é um bem imóvel, ele faz parte da árvore. É um bem imóvel por natureza, para ser mais exato. A segunda classificação de bem imóvel aqui é o bem imóvel por acessão física e industrial. Tudo que estiver no solo e nele puder ser incorporado, seja de forma natural ou artificial. Está no artigo 79 esse daí, Ivone. Tá? Então, o que eu estava dizendo aqui, os bens imóveis por acessão física e industrial são os bens artificiais, aqueles que foram incorporados ao solo pela intervenção humana. O ser humano que incorporou um determinado bem ao solo e ele passa a ser considerado bem imóvel. O exemplo, então, de um bem imóvel por acessão física e industrial são plantações e construções. Plantações e construções são bens imóveis por acessão física e industrial, ou seja, são bens que foram acrescidos ao solo de forma artificial pelo ser humano. A plantação está ali porque algum ser humano foi lá e plantou aquilo no solo e no momento que a plantação é ali colocada, ela se torna um bem imóvel. Outro bem imóvel aí são construções.
Se você constrói uma casa, se você constrói um apartamento, se você constrói, enfim, qualquer construção, ela se torna um bem imóvel. Você está incorporando aquilo ao solo. Ok? Então isso é a classificação de bem imóvel artificial, ou bem imóvel industrial, ou por acessão física. É tudo a mesma coisa. Vocês têm que lembrar que é aquela hipótese em que um ser humano incorporou algo ao solo. O próprio artigo 79, no caput, diz que bem imóvel é tudo que estiver no solo e nele foi incorporado, ou de forma natural, um exemplo é a árvore, ou de forma artificial, o exemplo é uma plantação, é uma construção. Ok? Os bens imóveis, por definição legal, são aqueles que a própria lei vai dizer quais são. A lei diz, independentemente de outra coisa, quais são esses bens imóveis. E essa definição a gente vai encontrar no artigo 83. Desculpa, 83 são os bens móveis. Essa definição aí a gente vai encontrar no artigo 80. 83 seria os bens móveis. Artigo 80 do Código Civil, a gente vai encontrar os bens imóveis por definição legal. O próprio Código Civil já tratou de dizer quais eram os bens imóveis. Primeira hipótese de um bem imóvel por definição legal são os direitos reais sobre bens imóveis. Coloquei direitos reais sobre bens imóveis. O artigo ainda nesse inciso vai dizer e as ações a eles correspondentes, mas daí não precisa a gente ir nesse ponto não. Coloque só direitos reais sobre bens imóveis é um bem imóvel por definição legal. É o artigo 80 que está dizendo que os direitos reais sobre bens imóveis são bens imóveis. E esses direitos reais, pessoal, a gente vai encontrar quais são no artigo 1225 do Código Civil. Então nós sabemos que são bens imóveis por definição legal, no primeiro inciso, os direitos reais sobre bens imóveis. Quais são esses direitos reais sobre esses bens imóveis, então, que caracteriza esse bem imóvel? O artigo 1225 vai dizer, são alguns institutos previstos lá, não sei se vocês já ouviram falar, a questão da superfície, do usufruto, do direito de habitação, da propriedade, da cessão do direito de uso, da promessa de compra e venda de um imóvel. A promessa de compra e venda de um imóvel é um bem imóvel, para vocês terem uma ideia. Porque ele recai sobre esse bem imóvel. Ele é um direito real e recai sobre um bem imóvel. Então aquilo se torna um bem imóvel. Isso daí é importante a gente saber se o bem é imóvel ou bem imóvel em relação à forma de transmissão. Depende de escritura pública um bem imóvel para ser transferido. Todos esses bens aqui dependem de escritura pública, feita em cartório. Ok? Então, direitos reais sobre bens imóveis é um bem imóvel. Se vier cobrando a prova, isso costuma cair. Vocês têm que saber o que são esses direitos reais. Estão no artigo 1225. É o uso, é o usufruto, é a habitação, é o direito de servidão, é o direito de superfície. Enfim, eu não vou colocar um a um aqui porque não é objeto da nossa aula de hoje. Só estou falando por cima aí e fundamentando para vocês. Vocês coloquem aí, depois dei uma lida lá no 1225. Outro bem imóvel, por definição legal, e que cai bastante em prova, eles gostam de cobrar isso aqui, é o direito à sucessão aberta. No inciso 2, direito à sucessão aberta. É um bem imóvel por definição legal. A lei, no artigo 80, inciso 2º, diz que o direito à sucessão aberta é um bem imóvel. O que é o direito à sucessão aberta, pessoal? O direito à herança. A herança em si, esse direito à herança,
é um bem imóvel. Não a herança em si, os bens que compõem a herança, porque os bens que compõem a herança pode ser um carro, pode ser uma moto, e nós vamos ver que isso é um bem imóvel. Mas o que eu estou falando que é imóvel é o direito a essa sucessão. Esse direito é um bem imóvel. Eu sei que é meio ilógico a gente pensar dessa forma, meio difícil de visualizar, mas a gente precisa entender que isso foi uma definição da lei. Uma convenção da lei, a lei previu que isso seria um bem imóvel. Então a gente não pode ver esse bem imóvel como a gente tem aquela visão clássica, já antiga nossa, de achar que um imóvel é uma casa. E achar que um direito a uma herança não pode ser um bem imóvel porque não dá para você tocar nesse direito. Mas é um bem imóvel, a lei quis assim. E traduzindo ele sendo imóvel, para vocês terem uma ideia, se eu tenho direito a uma herança, se eu sou um dos herdeiros, eu tenho direito a receber uma herança. A lei prevê, lá no direito das sucessões, que eu posso transmitir esse direito para quem eu quiser. Então, vamos imaginar, eu tenho uma parte de uma herança para receber, só que vocês sabem que uma herança demora, às vezes, anos para o inventário sair. Muitos anos, é o processo judicial que mais demora. O que eu posso fazer? Eu posso ceder esse direito a um terceiro. Negociar e ceder esse direito a um terceiro. Quando eu faço a cessão do direito a uma sucessão aberta, eu preciso fazer isso perante o cartório, através de uma escritura pública. É por meio de uma escritura pública que se faz essa cessão do direito à sucessão aberta. Então é a mesma coisa. Da mesma forma que você transmite um bem imóvel, uma casa, através de uma escritura pública, o direito a uma sucessão aberta, que é um bem imóvel, também se transmite por meio de uma escritura. Ok? São essas três hipóteses aí de bens imóveis que a gente estuda. Vamos falar agora dos bens móveis. Eu vou só apagar alguns detalhes aqui, porque as definições são bem parecidas. Então, nós temos bens móveis por natureza ou essência, o primeiro, bem móvel. Bens móveis por natureza ou essência. Temos bens móveis por antecipação. Bens móveis por antecipação. E temos bens móveis também por definição legal. São esses três tipos de bens móveis existentes. Por natureza ou essência, por antecipação e por definição legal. Pessoal, antes da gente falar dos bens móveis, vamos falar do artigo 81, ainda falando de bens imóveis, já ia me esquecendo aqui, mas esse artigo e os incisos são importantes a gente saber. Diz a redação o seguinte, ó: não perdem o caráter de imóveis. Inciso primeiro, as edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, porém removidas para outro local. As edificações que separadas do solo, porém removidas para outro local, conservando a sua unidade e removidas para outro local. Essa não perde o caráter de imóvel. Eu até tinha comentado isso na aula passada. A Sena deu um exemplo ali que no Paraná, no Sul, vocês lá fazem mudança de casa em cima do caminhão. Então é exatamente isso aqui, ó, prestem atenção. Não perdem o caráter de imóveis. 2 pontos. As edificações que separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local. Retira a sua edificação do solo, ela permanece uma unidade, não perdendo a sua característica de imóvel. Vai ser considerado imóvel, mesmo que for retirado do solo, nesse exemplo aí. Se você consegue retirar um bem imóvel do solo e ele não perder a sua característica, a sua unidade, e você transferir para outro local, continua sendo um bem imóvel. Não é porque a casa subiu em cima do caminhão que ela vai ser um bem imóvel. Continua sendo um bem imóvel. O inciso segundo diz o seguinte, ó: não perdem os
o caráter de imóveis, os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Veja, isso aqui eles gostam de cobrar da seguinte forma. Um exemplo clássico aí da doutrina. Se você retira uma telha de uma casa para reempregar essa telha novamente, às vezes você quer limpar a telha, ou lavar, ou pintar, e você retira da casa com a finalidade de reempregá-la novamente, ela continua sendo um bem imóvel. A hipótese de uma telha, eles gostam de usar esse exemplo, uma telha ser considerado um bem imóvel. Ou você tira uma porta da sua casa para depois reempregá-la novamente. Continua sendo imóvel. Não perdem o caráter de imóveis. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para neles se reempregarem. Então, pessoal, prestem muito bem atenção nisso. Eles gostam de usar sempre essa questão da telha. Eles falam, a telha, individualmente, fora de um bem imóvel, ela é um bem móvel. Móvel. Agora, se você passa uma casa num prédio e a telha está lá, ela é um bem imóvel. Todo aquele conjunto é imóvel. Ela empregada no bem imóvel, ela é um bem imóvel. Qualquer coisa que faz parte do bem imóvel, que for retirado para nele se reempregar novamente, continua sendo imóvel, não perde esse caráter. Artigo 81, isso daí. Vamos lá então, vamos falar agora de bens móveis. A definição de bens móveis, a gente vai encontrar o seu conceito, sua fundamentação legal no artigo 82. Diz o caput assim, ó, são bens móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. Só o comecinho da redação. São bens móveis os suscetíveis de movimento próprio. Então é um bem móvel suscetível de movimento próprio. Eu posso pagar aqui já? Vocês já copiaram? Vou apagar então para a gente falar dos bens móveis inicialmente por natureza ou essência. Esse bem móvel por natureza ou essência, ele ainda é subdividido em dois tipos. Semovente, pessoal. Acho que vocês já ouviram falar nessa expressão. Quem nunca ouviu falar disso daqui, de semovente? Semovente é todo aquele bem móvel que tem movimento próprio. Semovente é um bem móvel que tem movimento próprio, que anda por si só. Cavalo, boi, pato, cachorro, todos os animais, gatos, são semoventes, pessoal. Animal, por mais fofo que seja, vamos dizer assim, por mais carinho você tenha, não é sujeito de direitos. A gente estudou direito de personalidade, eles não têm direitos. Eles são objeto de direitos, mas não são sujeito de direito. Sujeito de direito tem que ser ou uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Eles são objeto de direito, eles são os bens móveis, por natureza ou essência, de forma semovente, são semoventes. Aqui está a Ivone, quando você vai no banco cadastrar os seus bens, levar os seus bens lá para fazer o cadastro no banco, eles incluem os semoventes como bens móveis. Da mesma forma que é carro, que é caminhão, entra também o semovente. É lógico que você não vai lá para o banco, não vai entrar um cachorro, mas vai entrar os bois. Os bois têm valor. A não ser que o seu ramo de atividade seja comercialização de cachorro. Aí entra. Enfim, então bens semoventes, bens móveis semoventes, exemplo, cavalo, cachorro e etc. Vocês conseguirem imaginar aí. O segundo tipo de bem móvel por natureza ou essência são os bens móveis propriamente ditos. Propriamente ditos. Por que propriamente ditos? São os bens móveis clássicos.
vocês já sabiam antes de entrar aqui no IPA. É uma cadeira, é uma garrafinha dessa, é uma caneta, tudo que não tem movimento próprio é um bem móvel por essência, ou propriamente dito. É a mesma coisa de dizer que um bem móvel não tem movimento por si só, ele é um bem móvel propriamente dito, por natureza ou por essência. Então, a primeira classificação de bem móvel tem essa dupla divisão aqui. Ou esse bem móvel por natureza ou essência pode ser um semovente, ou pode ser um bem propriamente dito. Um bem móvel, exemplo, caneta, papel, cadeira, etc. É um carro, é uma moto, é um bem móvel propriamente dito. Ok? Basicamente é a regra. Ó, o artigo 84 diz o seguinte: os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Era exatamente aquela comparação que eu fazia, a telha. Se ela já foi empregada no prédio, é um bem imóvel. Se é retirada para depois ser empregada novamente, continua sendo imóvel. Agora, a telha, ou a janela, ou a porta, enquanto não empregada, ele fala, enquanto não empregada no prédio, conserva a sua qualidade de bem móvel. Vírgula, readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Demolir o prédio, ele passa a ser um bem móvel. O World Trade Center é um bem imóvel. No momento que foi demolido, tudo aquilo se tornou um bem móvel. Não era mais um bem imóvel. Isso é o artigo 84. Isso daqui é basicamente os bens móveis por antecipação. Bens móveis por antecipação é o artigo 84. Exemplo de bem móvel por antecipação é a ruína ou demolição de um prédio. Ruína ou demolição de um prédio. São bens móveis por antecipação. Os bens móveis, por definição legal, a gente vai encontrar no artigo 83. O artigo 83 vai dizer o seguinte: consideram-se móveis para os efeitos legais, 2 pontos, as energias que tenham valor econômico. Aqui que eu falava da energia. Então, artigo 83, nós vamos ter os bens móveis que a própria lei, que o próprio Código Civil se encarregou de prever. O primeiro é energia que tenha valor econômico, móvel por definição legal. Inciso 2, os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, o segundo exemplo, aqui o segundo inciso seria direitos reais sobre bens móveis. E aqui eu quero que vocês tomem muito cuidado, para não confundir com os bens imóveis por definição legal. Que a definição legal de bens imóveis, um dos exemplos que a gente vê era direitos reais sobre bens imóveis. É um direito, o direito real sobre bens imóveis é um bem imóvel. Se for um direito real sobre bem imóvel, é um bem móvel, por definição. Aqui é móveis. Móveis. Então tome muito cuidado com isso. Em prova eles também gostam muito de misturar isso daqui. Geralmente eu vejo. Coloca direitos reais sobre bens móveis como se fosse um bem imóvel. E não é. E coloca lá direitos reais sobre bens imóveis como se fosse um bem imóvel. E não é. É só vocês olhar em relação ao que esse direito real está se referindo.
Se for um direito real sobre o bem móvel, ele é um bem móvel. Se for um direito real sobre um bem imóvel, ele é um bem imóvel. Alguns direitos reais recaem somente em bem imóvel, outros recaem somente em bem móvel. Por exemplo, é um direito real o penhor. Penhor está lá no rol do artigo 1225. Penhor só existe em bem móvel. É um direito bem móvel. O penhor só recai sobre bem móvel. Lembrem do penhor da Caixa. As joias são os bens móveis. E é um direito real também a questão por exemplo, da hipoteca. Hipoteca só recai sobre bem imóvel. Então, o 1225 traz um rol de 13 direitos reais, mas nem todos eles se aplicam aos bens imóveis e aos bens móveis ao mesmo tempo. Alguns deles só se aplicam aqui aos bens móveis e outros somente aos bens imóveis. Terceiro exemplo de direito real, um terceiro exemplo de bem móvel por definição legal seria os direitos pessoais de caráter patrimonial. Esse daí não costuma cair muito em prova, mas eu vou colocar aqui direitos reais, direitos pessoais, aliás, de caráter patrimonial. Direitos pessoais de caráter patrimonial. O que seria um direito pessoal de caráter patrimonial? Que a lei diz que é um bem móvel. Uma dívida que você tem a receber, por exemplo. É um direito pessoal seu de caráter patrimonial, tem a ver com patrimônio. Então, dívidas a receber é um exemplo de direito pessoal de caráter patrimonial. É um exemplo de bens móveis por definição legal. Uma dívida é um bem móvel. Você pode transferir essa dívida, você está transferindo um bem móvel. Você faz essa transferência através de uma cessão de crédito. O banco, quando vende uma dívida para ativos SA, por exemplo, está transferindo um bem móvel, que é um direito pessoal de alguém de caráter patrimonial. É isso, bens móveis e bens imóveis, o que a gente tinha de falar de mais importante é isso daí. Só recapitulando, pessoal, bens imóveis é tudo aquilo que estiver no solo e for a ele incorporado, seja de forma natural ou de forma artificial, seja pela própria natureza ou pela intervenção humana. Tudo que estiver no solo e estiver ali incorporado é bem imóvel. Esse bem imóvel pode ser um bem imóvel por natureza, uma árvore, pode ser um bem imóvel por definição legal, é um direito à sucessão aberta, é um direito real sobre bem imóvel, tudo isso é bem imóvel. Bem imóvel pode ser também aqui uma telha que é retirada de um prédio para depois nele ser reempregado. Tudo isso é bem imóvel. Agora, bem móvel, ele é conceituado como aquele bem que tenha movimento próprio ou não. Ele não terá movimento próprio, será um bem móvel propriamente dito. Aquilo que não é imóvel é um bem móvel. Exemplo de bem móvel propriamente dito. É um carro, é uma cadeira, é um lápis, é um ar-condicionado. Enfim, tudo isso daí é bem móvel. Se a telha ainda não foi empregada no prédio, se a porta ainda não foi empregada no prédio, é um bem móvel. Se ainda não foi empregada. A partir do momento que é empregada, forma um todo, forma um bem imóvel. Vamos falar agora da segunda classificação, bens fungíveis e bens infungíveis. Fungíveis e infungíveis. Essa palavra fungível, a gente precisa saber o sinônimo dela, que aí fica mais fácil guardar para não esquecer mais. Fungível é aquilo que pode ser substituído. No direito, fungível tem essa definição.
Então, bem fungível é um bem substituível. Bem infungível é um bem insubstituível. É aquele que não pode ser substituído. Ok? Então, coloque esse sinônimo aí, fungível é substituível, infungível é insubstituível. Vamos começar a falar primeiramente dos bens fungíveis. Eu já antecipei para vocês, são aqueles que podem ser substituídos. Alguns bens podem ser substituídos. É considerado um bem fungível aquele que pode ser substituído, pessoal, sem perder a sua característica de espécie, de quantidade e de qualidade. É aquele que pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. Alguns bens podem ser substituídos por outros e não perder com a substituição a sua qualidade, a sua quantidade. Ou seja, são substituídos por bens da mesma espécie. Exemplo clássico que a doutrina gosta de trabalhar: dinheiro. Dinheiro é um tipo de bem fungível. Por quê? Porque ele pode ser substituído por outro de mesma espécie, quantidade e qualidade. Se eu tenho R$100, eu posso substituir esses R$100 por outro R$100. É um bem que se substitui. Entretanto, alguns bens são infungíveis, ou seja, não podem ser substituídos. O exemplo que a doutrina mais gosta de dar é uma obra de arte. Uma obra de arte você não consegue substituí-la por outra de mesma espécie, quantidade e qualidade. É algo único. Não existe duas obras, pode ter parecida, pode ter até igual, mas não é a mesma. Você não consegue fazer essa substituição aí. Bem fungível, exemplo, uma obra de arte. Um carro, se você conseguir um carro da mesma espécie, da mesma qualidade, quantidade, ele se torna um bem fungível, pode ser substituído. Agora a questão da obra de arte aí é o exemplo que a doutrina mais gosta de dar. É bem simples essa divisão em bem fungível e infungível. Basicamente é isso que a gente precisa saber. Eles vêm logo na sequência. A gente tinha finalizado no artigo 84, 85 já traz bens infungíveis e fungíveis. 85 diz: são fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. É importante a gente saber o seguinte, ó, um bem que seja fungível, que seja substituído por outro, um carro, por exemplo, ele pode ter atribuição de infungibilidade. Então, um bem fungível, que a gente viu, um dinheiro, um carro, pode ser substituído por outro de mesma espécie, qualidade e quantidade. Se as partes que celebram um contrato quiserem torná-lo infungível, elas podem prever isso no contrato. Dizer que aquele determinado bem não pode ser substituído por outro. Qual que é a lógica aí no direito que isso pode acontecer? Se, por exemplo, pessoal, ocorre o que a gente chama de depósito no direito, depositário fiel, depositário infiel. Você deixa um bem sob custódia de uma pessoa. E essa pessoa você deixou um bem com ela, um bem fungível. Se ela perder o seu bem, se ela deteriorar o seu bem, ela pode substituir esse bem. Tá? Agora, se for um bem infungível deixado com ela não vai conseguir substituir por outro. E aí ela vai ter que pagar uma indenização correspondente. Uma indenização correspondente àquilo. Mas um bem fungível, por exemplo, se as partes elencarem que ele vai ser infungível, eles podem prever isso no contrato. For um carro, por exemplo, que não fabrica mais, um carro de colecionador, as partes podem dizer ali que é um bem infungível, que não pode ser substituído. Uma moeda da Olimpíada também pode ser infungível. Também pode ser infungível, exatamente.
Beleza? É um artigo só que fala de bem fungível e bem infungível. Vamos falar agora dos bens consumíveis e inconsumíveis. Então vamos lá, bens consumíveis e bens inconsumíveis. Vamos começar primeiro com os bens consumíveis. Artigo 86 da lei. O artigo 86 vai dizer o seguinte: são consumíveis os bens móveis cujo uso importa destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, os bens consumíveis são aqueles que, com o seu uso, com o seu consumo, eles são destruídos. Eu sei que a gente vai pensar em bem consumível aquilo que a gente pode consumir. Mas todo bem a gente pode consumir. A origem dessa classificação não vem daí. A origem da classificação diz que é um bem consumível aquele que, se você consumir, ele é destruído. Você não consegue repô-lo, você não consegue substituí-lo nesse sentido aí. Bem consumível é aquele, vamos colocar a definição aí, vou colocar aqui, eu vou até ditar para vocês, é aquele que o seu consumo acarreta a destruição. Bem consumível é aquele que o seu consumo acarreta a destruição imediata da substância. Então, bem consumível é aquele que o seu consumo acarreta a destruição imediata da substância. Hã? Eu vou colocar aqui, é aquele que o seu consumo acarreta a destruição imediata da substância. Destruição imediata da substância. Um exemplo clássico aqui é comida, tá, gente? Remédio também. Comida, remédio, qualquer coisa que ao consumir, ou seja, um bem móvel, que a gente está falando de bem móvel, tá? Tanto aqui também, bens fungíveis e infungíveis, mas uma comida, um remédio que você consome e ao consumir ela é destruída, perdendo a sua substância, é um bem consumível. Mas tem que consumir, né? Tem que consumir. Aquele bem, aquilo que você consumiu, não volta mais. Mas uma tinta também, outra tá Tinta? Tinta é um bem inconsumível, dependendo da situação. Por quê? A gente vai ver que bem inconsumível admite o uso contínuo. O exemplo de bem inconsumível é o carro. Por que ele é inconsumível? Porque o seu uso, o seu consumo, não importa na destruição imediata da substância. Tem que ser isso daqui, ó, destruição imediata. Um carro, você consegue consumir ele e usá-lo durante muitos anos. Lógico que ele vai se desgastando com o tempo, mas não é uma destruição imediata, como é um bem consumível, como exemplo, uma comida que você come. Comeu ali, já era. Tá bom? Então, bens consumíveis é aquele que o seu consumo acarreta a destruição imediata da substância. Exemplo, comida, remédio. Bem inconsumível, o conceito dele é justamente o contrário. Então a gente pode colocar assim, é aquele, vírgula, cujo uso, é aquele cujo uso não acarreta a destruição imediata da coisa. Destruição imediata da coisa. Vírgula,
admitindo o uso contínuo. Admitindo o uso contínuo. Isso é um bem inconsumível. O seu uso não acarreta a destruição imediata da coisa. Admite-se ali um uso contínuo da coisa. É um carro, é um avião, enfim, tudo que vocês imaginam, é um computador, é uma cadeira, tudo que você tiver como um bem imóvel que você pode consumir e ele não se destruir de forma imediata, você pode usar. Ele é inconsumível. No Código de Defesa do Consumidor, vou colocar o exemplo aqui então, o exemplo seria um carro ou um computador. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, no Código de Defesa do Consumidor, ele faz uma distinção de bem consumível e inconsumível com outra expressão. Ele chama de bem durável e bem não durável. Bem durável e bem não durável. E o Código de Defesa do Consumidor usa essa classificação de bem durável, que seria um inconsumível aqui, e bem não durável, que seria um consumível, mais ou menos nesse sentido. Ele usa essa diferenciação para fins de decadência. Você, enquanto consumidor, compra um produto não durável. O prazo de decadência que você tem para reclamar um vício de uma coisa aparente nele é de 30 dias. Então você comprou lá um produto não durável, comprou uma mercadoria que ela se extingue de forma... Oi? Comprou, por exemplo, um... Celular. Não, o celular é durável. Comprou um alimento ali cujo prazo de validade ele é bem curto. Um iogurte ou uma carne, por exemplo, né? A carne tem um prazo ali de dias. Veja, você comprou a carne achando que era uma carne que estava dentro do prazo de validade. Quando você levou para a sua residência, constatou que essa carne estava vencida. Ao constatar esse vício, você tem até 30 dias para comunicar ao fornecedor de que houve aquele vício. Tá? E aí ele vai ter ou que trocar o produto, ou abater o preço, ou, enfim, devolver o seu dinheiro. E se ele não fizer nenhuma dessas coisas, ele é obrigado a indenizar. E aí entra a ação de indenização por danos morais em relação a isso. Se fosse um bem não durável, um carro, por exemplo, uma moto que você compra e dali um tempo você descobre o vício, você tem até 90 dias para fazer essa reclamação. Então são prazos diferentes. E eles usam basicamente essa diferenciação entre bem consumível e inconsumível. Mas no CDC é chamado de bem durável e não durável. Coloque mais embaixo aqui, ainda falando de consumível e inconsumível, coloque no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, CDC, vírgula, usa a expressão, ou melhor dizendo, as expressões, CDC usa as expressões, não tem vírgula depois do CDC, tá? CDC usa as expressões, dois pontos, durável e não durável. Uma coisa durável, um bem durável, não durável. O CDC usa essa distinção aí. Agora, o Código Civil fala em bem consumível e bem inconsumível. Vamos falar agora da quarta classificação dos bens jurídicos. Os bens jurídicos podem ser bens jurídicos divisíveis e bens jurídicos indivisíveis. Vamos começar falando dos bens jurídicos divisíveis. Bens jurídicos divisíveis e bens jurídicos indivisíveis. O artigo 87 traz a definição de bens divisíveis. Vai dizer o seguinte: bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância,
diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina. Então, por exemplo, alguns bens podem ser divididos sem que perca a sua característica. Ele fala na sua substância, ou diminuição considerável do valor, ou prejuízo do uso a que se destinam. Alguns bens podem ser divididos sem perder essa característica, sem perder a sua substância. O exemplo de um bem divisível, que a doutrina gosta de adotar. Café. O café é um bem divisível. Café, que eu digo aqui, o pó de café, ou então a própria semente de café. É um bem que você consegue dividir, você consegue separar um do outro, sem que essa separação implique na perda da substância ou perda na unidade desse bem. Continua sendo café. Um café dividido, ele continua sendo café, gente. Não, mas a gente não pode pensar só em alimento, vamos pensar em outros bens móveis. Por exemplo, um bem indivisível, em que você, ao dividir, ele perde o seu valor, perde sua substância, enfim, indivisível. Um cavalo, já que a gente falou no semovente no começo, divida um cavalo no meio. Ele deixa de ser cavalo. É um bem indivisível. É aquele em que, ao se dividir, ele perde essa substância, perde a essência dele, perde a unidade, perde a existência. Da mesma forma como eu falei anteriormente, em relação aos bens fungíveis e infungíveis, que poderia, por acordo das partes ali, transformar um bem fungível num bem infungível, aqui também isso ocorre. Um bem divisível, por acordo das partes ou vontade da lei, pode se tornar indivisível. Um bem divisível, por acordo da lei, por acordo das partes e vontade da lei, pode se tornar indivisível. O que é um acordo das partes? É um contrato. Você pode fazer um contrato com uma pessoa e dizer que um bem que era divisível, por exemplo, um café, se torna indivisível. Indivisível, ele não pode ser dividido. Se for dividido, ele vai perder a característica, não vai ser mais considerado aquele bem objeto da relação. Agora, a própria lei também pode prever um bem como indivisível. Então, a lei pode dizer que determinado bem é indivisível. A lei pode dizer isso daí. Isso daí ocorre, isso que eu estou falando no artigo 88, ele diz assim, os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou vontade das partes. A lei traz um exemplo que é a servidão. O direito de servidão é previsto na lei como um bem que era divisível e tornou-se indivisível. O direito de servidão. O direito de servidão é um instituto, é um direito real, lá da posse e propriedade, e é um direito que dá a uma parte a possibilidade de usar uma determinada propriedade sua. O que é a servidão? O exemplo mais clássico de servidão. A SEMAT, quando precisa passar, não é nem mais SEMAT, é Energisa, quando precisa passar os seus cabos, os seus postes de luz, no meio de uma fazenda, por exemplo, ela usa-se de um instituto chamado servidão, que no direito administrativo também tem correspondente, lá é servidão administrativa. Vocês devem ter estudado isso daí. Então, até era um bem divisível que torna-se indivisível. A servidão é um bem divisível que torna-se indivisível por vontade da lei. Artigo 1320 do Código Civil. Vamos ver se eu acho aqui. 1320, parágrafo 1º. Em relação ao condomínio também.
Podem os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ou ulterior. Condomínio, pessoal, eu posso estabelecer uma relação de condomínio com uma pessoa. O que é o condomínio? É o uso conjunto de uma coisa. A gente pode pegar um bem móvel, uma chácara, por exemplo, e celebrar um contrato de condomínio nessa chácara. Pego alguns amigos meus e falo, ó, essa chácara durante um determinado tempo vai ser usufruída na modalidade de condomínio. Todos terão acesso para usar a coisa de forma comum. E aí cada um paga um pouco ali para ratear as despesas. Então, diz esse parágrafo primeiro o seguinte: pode os condôminos acordar que fique indivisa a coisa comum, ou seja, que não pode se dividir, por prazo não maior de 5 anos, suscetível de prorrogação ulterior. 5 anos é o prazo máximo? É o prazo máximo de indivisibilidade. É isso que eu queria tratar com vocês, então. Coloque aí. O prazo máximo em que a lei poderá prever, ou que as partes poderão prever, que um determinado bem divisível será indivisível é de 5 anos. No caso da servidão? A servidão também é de 5 anos. É porque é diferente, tá? A servidão administrativa, eu usei o exemplo da Energisa aqui, naquele caso uma servidão administrativa. Aí no direito administrativo não tem esse prazo. Teria que ser uma servidão privada aqui. Então coloque assim, ó, o prazo máximo que a lei... É porque ali também enseja o direito administrativo, porque geralmente é uma concessionária, né? Uma concessionária de telefonia, uma Oi, uma TIM, então é direito administrativo. Lá no direito administrativo não tem. Aqui vamos usar esse exemplo do condomínio. O prazo máximo que a lei ou que as partes podem atribuir, prazo máximo que a lei ou que as partes podem atribuir como indivisível uma coisa, divisível é de 5 anos. Então, o prazo máximo que a lei ou vontade das partes pode atribuir uma coisa uma coisa divisível como indivisível é de 5 anos. Uma coisa divisível como indivisível é de 5 anos. Qual o exemplo que você deu do condomínio mesmo? Casa, chácara? Isso, da chácara. Várias pessoas utilizam a chácara em condomínio, uma coisa comum que poderia ser dividida, mas que eles preveem ali num contrato que durante 5 anos, no máximo, evidentemente, aquela coisa se torna indivisível. Tá bom? Depois tem que fazer uma celebração de um novo negócio, que seja estabelecido um novo contrato após 5 anos. Por quê? Porque a partir daqueles 5 anos, esse acordo que foi firmado não tem mais validade. Então, se a parte quiser descumprir, vender uma parte, por exemplo, ela pode. Porque ela não vai estar mais desrespeitando a lei, porque o prazo máximo de indivisibilidade é de 5 anos. Beleza? Vamos em frente aí. Vamos falar agora dos bens principais e acessórios. Os bens podem ser classificados em bens principais e também em bens acessórios. Eu vou começar dizendo aqui dos tipos de bens acessórios e, por exclusão, já na segunda parte da aula a gente vai definir o que é um bem principal. Então vamos puxar desse caso aqui, diferentemente do que eu fiz com os demais tipos de bens jurídicos. Vamos pegar os bens acessórios, o segundo aqui. Os bens acessórios é um gênero do qual pode-se extrair algumas espécies de bens acessórios. Nós temos como exemplo de bens acessórios frutos, vamos numerar, são 6: frutos, produtos,
rendimentos, frutos, produtos, rendimentos, pertenças, partes integrantes. A pertence é o 5, tá? Seria o 5 aqui. Partes integrantes, o 6 e benfeitorias, o 4, para a gente ir na sequência. Mas vocês podem colocar aí benfeitorias o último. Frutos, produtos, rendimentos, benfeitorias, pertenças e partes integrantes são os 6 tipos de bens acessórios existentes no direito brasileiro. Nós temos, quanto à classificação dos bens, eles classificados em bens principais e bens acessórios. Esses bens acessórios se subdividem nessas 6 modalidades aqui. Bem acessório é um fruto, é um rendimento, é um produto, é uma benfeitoria, é uma pertence, é uma parte integrante. Essas 6 modalidades que a gente estuda enquanto bem acessório. Antes de falar de cada um deles, que também é um assunto que cai bastante, eu preciso trabalhar com vocês aqui uma teoria, ou princípio, como alguns chamam, de teoria ou princípio da gravitação jurídica. Coloquem aí, teoria da gravitação jurídica. Falar em princípio da gravitação jurídica também não está errado. Tá certo? É a mesma coisa. Tanto teoria da gravitação jurídica quanto princípio da gravitação jurídica. A lógica dessa teoria é o seguinte, ó, os bens acessórios seguem os bens principais. Eles falam assim, os bens acessórios seguem a sorte dos bens principais. Então, todos esses bens acessórios aqui, eles vão seguir os bens principais. Se o bem principal for extinto, o acessório também é extinto. Salvo uma única exceção. Isso costuma ser cobrado em prova. Dentre esses 6 bens acessórios aqui, só um é exceção a esse princípio, a essa teoria da gravitação jurídica. É bem parecido com o que tem lá no direito tributário. Lá vocês aprenderam obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação acessória ela acompanha a obrigação principal no direito tributário. Mesma coisa aqui. Então veja, teoria da gravitação jurídica. Qual que é a definição que coloquei? O bem acessório. O bem acessório segue a sorte do bem principal. Segue a sorte do bem principal. O bem acessório só existe porque existe o bem principal. Se o bem principal deixa de existir, ele também deixa de existir. Essa é a lógica do princípio da gravitação jurídica. Talvez aí vocês raciocinando comigo, a gente consiga interpretar o porquê desse nome. Gravitação. Ó. O bem principal está no centro e o bem acessório gravita ao seu redor. A mesma coisa da gravitação aí do sistema solar, do planeta Terra, etc. Bom, o principal vai estar no meio e o bem acessório gravitando ali ao seu redor, seguindo a sua sorte. Se ele vai para um lado, o bem acessório acompanha. Então, o bem acessório segue a sorte do bem principal. Essa é a teoria da gravitação jurídica. A exceção de um bem acessório que não acompanha o bem principal. E é justamente isso que eles gostam de cobrar em prova. Qual que é a exceção ao princípio ou à teoria da gravitação jurídica? É o quinto aqui, pessoal, pertença. A pertença, ou melhor dizendo, pertenças é um tipo de bem móvel, acessório, que não segue o bem principal. Ele é uma exceção à
gravitação jurídica. Ele é meio que independente. A gente vai falar do que vem a ser então essa pertença. O primeiro bem acessório são os frutos. Frutos é um bem acessório que compõe aí esse acompanhamento do bem principal. Bens principais e bens acessórios. Os frutos são os seguintes: se originam do principal sem diminuição de sua substância ou qualidade. Todos esses bens acessórios, eles vêm acompanhando o bem principal, ou se originando dele, ou se acoplando a ele. Todos os bens acessórios, a gente viu, gravitam em torno dele. Ou decorre dele, ou se origina dele, ou vem se acoplar a ele. O fruto é um bem acessório que se origina do bem principal. E ele se origina do bem principal não alterando a substância desse bem. É possível retirar um fruto, que é um bem acessório de um bem principal, e o bem principal manter a sua substância, a sua unidade, a sua forma. A gente vai ver, por exemplo, que o produto ou outros tipos de bens acessórios aí, a partir do momento que ele é retirado do principal, o principal perde a sua essência. Então, exemplo de um fruto. Uma fruta. Um bem principal, por exemplo, seria um bem móvel aí, ou melhor dizendo, um bem móvel seria uma árvore, e um bem acessório que segue esse bem principal é uma fruta. Olha como que a teoria da gravitação jurídica funciona. Se você extingue essa árvore, se você derruba a árvore, acabou a fruta. Esse bem acessório depende do bem principal. Então, frutos é um tipo de bem acessório que, ao ser extraído do bem principal, o bem principal mantém a sua substância, mantém a sua forma. Vou colocar aqui para vocês. A exceção, então, esse bem principal aqui, desculpa, aqui não é exceção, aqui o exemplo que eu queria dar, o exemplo de frutos, que é um bem acessório, são frutas, e vou dar mais um exemplo aqui de um bem acessório que, ao ser extraído, não altera a substância do bem principal. O leite da vaca, por exemplo. Um leite, quando é extraído da vaca, a vaca é um bem móvel, a gente viu, semovente, é um bem principal, e esse leite, quando extraído da vaca, a vaca não vai perder a sua essência, a sua unidade, a sua forma. No outro dia ou 2 dias depois, ela vai produzir do mesmo jeito. Ok? É diferente do produto aqui, que a gente vai ver na sequência, é um pouquinho diferente em relação a isso. Frutas, e outro exemplo, leite da vaca, o leite extraído da vaca. O que são frutos? São bens, vou ditar para vocês que não vai caber aqui, vamos lá. Frutos são bens acessórios ao principal, são bens acessórios ao principal, vírgula, que quando extraídos deste, vírgula, não acarreta na perda da essência ou substância. Ponto. Não acarreta na perda da essência ou substância. Isso é um bem principal classificado, um bem acessório classificado como frutos. Frutos é um bem acessório sempre. Ele acompanha o bem principal, depende desse bem principal, é extraído do bem principal e a sua extração não acarreta, não corrobora
na diminuição da coisa, na perda da substância da coisa principal, enfim, nem mesmo na deterioração. Você mata a árvore, mata o Como? quando morre bem principal, morre bem acessório. Morre o bem acessório. Mas você mata a árvore, tudo morre. Se matar a árvore, Ah, não. se você extrai o fruto, aí né, ele passa a ser o bem principal, ele já não é mais acessório. Se extraiu, ele não está mais pertencente ao bem principal. Ele adquire essa independência. Vamos lá então, turma, voltando aí, vamos dar continuidade ao estudo dos bens jurídicos. A gente viu inicialmente a classificação dos bens jurídicos, vimos que os bens jurídicos podem ser imóveis, móveis, podem ser divisíveis, indivisíveis, fungíveis, infungíveis, consumíveis, inconsumíveis, principais e acessórios. A gente está trabalhando os principais e acessórios. Comecei com os acessórios falando dos frutos. A gente viu que fruto é um bem acessório que pode ser extraído do principal sem diminuir, sem alterar a substância desse principal. O principal continuará existindo. Esse fruto aí eu dei um exemplo de uma fruta ou do leite de uma vaca que se extrai de um bem principal e o bem principal continua lá intacto. Os frutos, eles podem ser classificados, podem ser divididos dentro dessa classificação que eu coloquei aqui para vocês. Pode ser um fruto, então, natural, fruto industrial e fruto civil. Os frutos naturais, a gente já tinha até colocado o exemplo aqui, são as próprias frutas. Ou leite da vaca também. O exemplo que eu tinha dado é exatamente de um fruto natural. É um fruto industrial aquele que é extraído de um bem artificial. Uma vaca, o próprio uma árvore é um bem natural, que está ali em virtude da natureza. Agora, quando você extrai o fruto, que é um bem acessório, de um bem industrial, ou seja, um bem artificial, nós estamos diante de um fruto industrial. E o exemplo de fruto industrial, por exemplo, de uma própria indústria, falando de uma indústria aí, é a matéria-prima não, a matéria-prima vai originar um produto ali dentro de uma fábrica, de uma indústria, mas eu não quero usar a expressão produto para não confundir vocês. Então, exemplo de um fruto industrial é o resultado da fabricação de um bem. O próprio bem fabricado ali é um fruto industrial. Então, exemplo de fruto industrial, o bem fabricado. Esse bem fabricado aí é um fruto industrial. Beleza? Frutos civis, pessoal, o exemplo que eu posso dar para vocês são os salários. Proventos, de uma maneira geral, o direito traz esse salário, esse provento como um exemplo de frutos civis. Todas as vezes que o direito falar em frutos civis, ele está falando de salário. O fruto civil que você extrai do seu trabalho é chamado de salário. Ok? Isso daí não é tão importante. O que é importante é isso daqui, ó, quanto ao Estado. Classificação dos frutos quanto ao Estado. É uma nova subdivisão dos frutos. Classificação dos frutos quanto ao Estado. E aí nós vamos ver que esse fruto poderá ser um fruto pendente. Fruto pendente. Fruto percebido. Fruto estante, frutos pendentes, frutos percebidos, frutos estantes, frutos percebiendos, tem mais um, frutos consumidos, frutos pendentes, percebidos, estantes, percebiendos e frutos consumidos.
Vamos lá. Eles são bem parecidos, mas não é tão difícil não a caracterização de cada um deles. O que é um fruto pendente? Fruto a gente já viu o que é. Então, o que é o fruto a gente já sabe, e esse fruto aí ele vai ter essas classificações. O que é um fruto pendente? Fruto pendente é aquele que não foi colhido. Essa é a definição de fruto pendente. Fruto pendente é aquele que está, como o próprio nome diz aqui, pendente de ser colhido. Então, fruto pendente é um fruto que não foi colhido. Se uma fruta ainda está na árvore, não foi colhida, ela é um fruto pendente, é chamado de fruto pendente. Fruto percebido é o que já foi colhido e separado. Foi colhido e separado. É um fruto percebido. Fruto estante é o que foi colhido e foi também armazenado. Então, todas as vezes que falar em fruto colhido é aquele que foi, um fruto estante é aquele que foi colhido e foi armazenado. Lembre de estante. Estante, uma prateleira ali, é algo que está organizado ali, já está bem acoplado, armazenado. Então, fruto estante é um fruto que foi colhido e foi armazenado. Pendente é o que não foi colhido, percebido é o que foi colhido e está separado, mas não foi armazenado ainda, tá? E fruto estante é o que já foi colhido e já foi armazenado, está num processo mais adiante. Então diz, por exemplo, a redação do artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzida à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivo de seus direitos. Algumas questões aqui que a gente precisa ver. Primeiro, pessoal, para configurar a fraude de credores tem que estar presentes esses dois requisitos. Existem algumas espécies de fraude contra credores. Vou colocar do lado de cá as hipóteses de alguns atos que configuram a fraude contra credores. Primeiro é remissão de dívida, perdão de dívidas. Remissão de dívida é uma das hipóteses de fraude contra credores. Primeiro é remissão de dívida. Então, vocês coloquem, abram o tópico, coloquem as hipóteses de fraude contra credores. Primeiro, remissão de dívidas. E a segunda hipótese é transmissão gratuita de bens. Transmissão gratuita de bens. Vai ter uma outra que eu vou falar já para vocês. Vamos ver primeiro essas duas aí. Imagine um devedor e todas as situações para configurar, o devedor tem que estar num estado de insolvência, pessoal. O que é um estado de insolvência? Ele ter dívida maior que... ter um passivo maior que ativo, né? Ter dívida maior que o patrimônio dele. Então, o devedor num estado de insolvência, ele vai e faz um ato chamado de remissão de dívida. Ele perdoa dívidas que ele tem a receber com o terceiro. Ele já está no estado insolvente, já tem uma dívida total maior que o seu patrimônio. Ele está num estado de insolvência. E ele vai e perdoa a dívida de pessoas que devem a ele, sendo que ele tem diversos credores que estão dependendo da liquidez dele para receber. É um ato que caracteriza a fraude contra credores, essa remissão de dívidas. Ele não pode fazer isso daí. Agora, tem que ver se essa remissão de dívida ele praticou tendo esses dois requisitos em mente. Primeiro, se ele fez esse perdão de dívida no sentido de má fé mesmo,
no sentido de prejudicar os credores, e se essa remissão de dívida, de fato, provocou um efetivo prejuízo aos credores. Se essa remissão de dívida, num estado de insolvência, teve esses dois requisitos preenchidos, ele praticou um ato chamado fraude contra credores. Isso daí é uma situação que vai tornar o negócio social anulável. A fraude contra credores, ela torna o negócio jurídico anulável, do mesmo jeito dos outros vícios de consentimento. Ele anula o negócio jurídico. Pois bem, ou ele fez uma transmissão gratuita de bens. Ele tinha uma dívida maior que o seu patrimônio, tinha vários credores a receber algum crédito seu, e ele foi e doou. Transmissão gratuita de bens é doação de bens. Ele doou seus bens e não deixou patrimônio suficiente para pagar os credores. Se fez isso com o sentido de ludibriar os credores e realmente houve prejuízo para eles, está caracterizada essa fraude contra credor. Tá certo? E a outra hipótese aí, alienação dos bens. Alienação dos bens sem deixar patrimônio. Se ele aliena seus bens, ele vende uma parte do seu patrimônio, sabendo que ele tem dívidas a pagar, sabendo que tem credores que têm créditos a receber dele. E ele aliena, vende esse patrimônio dele, sem deixar um correspondente. Esses credores podem visar a anulação desse negócio jurídico, né? Argumentando que houve fraude contra credores. É um vício social. Por quê? Porque houve má fé do credor. Sempre deve estar sendo demonstrado isso daí. Pois bem, isso é a fraude contra os credores, pessoal. Eu estou falando aqui que os credores podem anular esse negócio jurídico. Os credores anulam esse negócio jurídico através de uma ação chamada ação pauliana. Ação pauliana. Bem cobrado em provas isso daqui. O que é a ação pauliana? Vou dar o conceito para vocês. Coloque aí. Ação pauliana, 2 pontos. É uma ação anulatória que visa desconstituir um negócio jurídico. É uma ação anulatória que visa desconstituir um negócio jurídico lesivo aos interesses dos credores. Um negócio jurídico lesivo aos interesses dos credores. Essa é a ação pauliana. Então, quando vocês ouvirem falar em ação pauliana, é uma ação movida na esfera civil pelos credores de um devedor que moveram essa ação no sentido de anular um negócio jurídico que o devedor praticou. Seja esse negócio jurídico de perdão de dívida, de transmissão gratuita dos seus bens ou de venda dos seus bens. Para que esses bens que saíram do patrimônio dele volte para que esse patrimônio possa ser servido para satisfazer os créditos dos credores. Isso é a ação pauliana. Qual que é o prazo da ação pauliana? O prazo é de 4 anos. Os credores têm até 4 anos para propor essa ação. É um prazo decadencial. Na aula que vem a gente vai ver a diferença de decadência e de prescrição. Então, um prazo decadencial de 4 anos, contado da celebração do negócio jurídico. Contado da celebração do negócio jurídico. Então, vai ver quando foi feita a doação. Dia 1º de março de 2015. Então tem até dia 1º de março de 2019 para entrar com a ação. Contado
da celebração do negócio jurídico. Esse é o prazo da ação pauliana. Ok? Isso daí é fraude contra credores. Uma questão do Paraná aqui, o concílio fraudes e o evento domínio não são requisitos essenciais para a anulação de um negócio jurídico gratuito sob o fundamento da fraude contra credores. A questão, no caso aqui, estava errada. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecido do outro contratante. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor. É o terceiro exemplo aqui que eu estou falando. É porque esses dois aqui, essas duas hipóteses estão previstas no artigo 158. Lá só fala de remissão de dívida e transmissão gratuita de bens. Essa alienação dos bens sem deixar patrimônio é o artigo 159 do Código Civil. Ok? Então, fraude contra credores é isso daqui, pessoal. É um ato praticado pelo devedor insolvente no sentido de prejudicar os seus credores. Uma venda de bens sem deixar correspondente, ou um perdão de dívida, uma doação. Isso daí configura fraude contra credores. Os credores têm à sua disposição a ação pauliana. E fraude contra credores é diferente de fraude de execução. A fraude de execução pressupõe que já haja uma ação em curso. Não é objeto da nossa matéria, mas vou falar. O que é a fraude de execução? Uma pessoa entrou com uma ação de execução, uma factoring, por exemplo, recebeu um cheque e o cheque não foi pago. Entra com uma ação de execução contra o emitente desse cheque. Entra com a ação de execução, a pessoa recebe a citação, ela tem um carro. Ela sabe que se não pagar a dívida, o carro dela vai ser penhorado. O que ela faz? Ela vende esse carro, depois de ter recebido a citação. Esse ato dela vender esse bem após uma citação de execução é uma fraude de execução. O que caracteriza a fraude de execução, o que a diferencia da fraude contra credores? A fraude de execução pressupõe que haja uma ação em curso contra ela. Aqui não havia uma ação em curso contra esse devedor. Nenhum credor tinha entrado com a ação ainda. Se já tivesse entrado, aí era fraude de execução. Fraude de execução não é um vício social, é diferente de fraude contra credores. Tá bom? Aqui pressupõe que não tinha uma ação contra esse devedor antes. Mas mesmo que não houvesse uma ação, ele, num estado de insolvência, não poderia fazer isso daqui. Pagasse primeiro os seus credores para poder fazer isso daí. Senão, esse ato aí, ele vai ser anulado. E aí raciocinem comigo. E a pessoa que comprou esse patrimônio dele aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ficar no prejuízo, pessoal. O bem que ela comprou dele vai ter que ser devolvido, porque o negócio vai ser anulado, vai ser devolvido o patrimônio devedor, mesmo que ela estava de boa fé, vai ser devolvido, e ela que entre depois com uma ação contra ele. Então, é complicado. Na hora que vocês forem fazer um negócio nesse sentido de comprar algum bem, tem que olhar muito bem de quem está comprando. Pode ser. Aí a Aline já botou a mão na cabeça. Né? Vamos falar agora então da simulação, o último vício. Todos esses vícios são defeitos no negócio jurídico. E esses defeitos se dividem em vício de consentimento e vício social. Simulação. A simulação, pessoal, de todos esses defeitos que a gente viu desde a aula passada para hoje, vocês estão percebendo que todos eles eram causa de anulação, eram anulados. A simulação é o único dos defeitos que provocam uma nulidade. Um negócio jurídico, melhor dizendo, feito por meio de uma simulação, a gente vai ver o que é, ele torna esse negócio jurídico nulo e não anulável. A gente vai ver a diferença, eu espero trabalhar ainda hoje, com a diferença entre ato nulo e anulável.
Tá? Então, simulação é um vício social nulo, causa nulidade do negócio jurídico. A simulação, pessoal, ela é bem parecida com o dolo. O dolo a gente viu que é aquele vício de consentimento que uma parte induz a outra ao erro. O dolo é alguém induzir o outro ao erro num negócio jurídico. Isso é praticar o negócio jurídico por dolo. Esse dolo anula o negócio jurídico. A simulação é bem parecida, só que aqui não é uma parte induzindo a outra ao erro. As duas partes estão em conluio. As duas partes estão de má fé, estão no sentido de enganar um terceiro. O dolo é uma das partes enganando a outra. A simulação é as duas partes enganando um terceiro. Eles simulam um negócio jurídico. Isso é a simulação. A simulação ela pode ser uma simulação absoluta e relativa. Coloquem o conceito de simulação aí em cima, aqui na frente. Simulação é um conluio entre as partes. Conluio, assim que escreve. Conluio, agir em conluio é você fazer um esquema, em outras palavras, com alguém para enganar um terceiro. Elas estão pactuadas ali para enganar uma outra pessoa. Isso é uma simulação, agir em conluio. O que eu tinha dito aí para vocês? É um conluio entre as partes de um negócio jurídico visando enganar terceiros. Visando enganar terceiros. Simulação absoluta e simulação relativa, pessoal. São dois tipos de simulação que têm consequências um pouco diferentes. Vou dar um exemplo aqui de uma simulação de natureza absoluta. Exemplo, imaginem que eu sou casado, né? E aí eu tenho um bem nesse casamento aí, que é fruto do casamento, ali é um bem pertencente ao casal. Tem uma ex-mulher que está querendo entrar com uma pensão, etc., para, de certa maneira ali, adquirir uma parte do meu patrimônio. A única coisa que eu tenho é um bem nesse novo casamento. Ela vai entrar com uma pensão, vai pedir um retroativo e eu não vou ter dinheiro para pagar, ela vai buscar a penhora desse bem, eu já sei. O que eu faço? Eu faço uma simulação de um negócio jurídico. Então, esse negócio jurídico vai ter como objeto um apartamento. Vamos imaginar que esse patrimônio desse casamento seja um apartamento. Então, eu simulo a venda desse apartamento. Na verdade, eu não estou vendendo ele. Eu estou apenas transferindo o meu nome, que está no meu nome, para o nome de um laranja. Eu agi em conluio com esse laranja. O laranja sabe, na verdade, que ele não vai ter a propriedade desse bem, apenas eu estou usando ele como laranja. Eu agi em conluio para enganar um terceiro, a ex-mulher. Nesse caso aí, estamos diante de uma simulação absoluta. Não houve um negócio jurídico por trás, efetivamente. Tá? Agora imagine outra situação, uma simulação relativa. Eu vou comparar as duas. Eu simulo que eu fiz a venda de um apartamento para um filho meu. Mas na verdade eu doei esse apartamento. Eu simulei que eu vendi para a Receita Federal, mas na verdade eu doei, visando ali ludibriar a Receita Federal. Veja, embora eu esteja enganando um terceiro, no sentido de dizer que não houve um negócio jurídico de uma venda, houve por trás disso um negócio jurídico de uma doação. Então, é um caso de simulação relativa, porque houve um negócio jurídico por trás. Por mais que não houve a
aquele negócio jurídico. Então vamos colocar assim, ó, simulação absoluta, conceito. Nesse caso, absoluta, 2 pontos, nesse caso, vírgula, o negócio jurídico dissimulado, nesse caso, o negócio jurídico dissimulado não ocorre. Nesse caso, o negócio jurídico dissimulado não ocorre. Ponto. Essa é a definição de simulação absoluta. O negócio jurídico dissimulado não ocorre. Exemplo, eu digo que fiz um contrato ali de doação. Eu simulei um negócio jurídico de uma doação. Qual que é a redação da simulação absoluta? O negócio jurídico dissimulado não ocorre. Eu disse que houve uma doação para enganar minha ex-mulher, por exemplo, mas na verdade não teve doação nenhuma. É uma simulação absoluta. É um caso de nulidade. Ela pode buscar a nulidade desse negócio aí. Só está no papel que houve uma doação para um terceiro desse imóvel. Mas o imóvel, na verdade, continua sendo seu. Ela pode buscar a nulidade desse negócio jurídico, alegando que não houve o negócio jurídico, não houve a doação. Tem prazo? Não, porque a gente vai ver. Porque negócio nulo não tem prazo. Não prescreve. Não prescreve. Então, ela pode buscar isso daí a qualquer momento. Então, simulação absoluta, negócio jurídico dissimulado não ocorre. Simulação relativa. O negócio jurídico dissimulado, ocorre não nos termos, negócio jurídico dissimulado ocorre não nos termos do que foi alegado. Ok? Ponto. Ou seja, há 2 negócios. Um falso e outro oculto. Um falso e outro oculto. Um falso e outro oculto. São 2 negócios, né, na verdade, por trás. Tem que estar presente os dois? Tem que estar presente. Um negócio jurídico que está aparente é o falso. Mas o que ocorreu, na verdade, é o oculto, o que não está aparecendo. Então, por exemplo, eu simulo um negócio jurídico de uma venda de um bem. Isso é um negócio jurídico que está aposto, que está à mostra. Em contrato, está registrado em cartório, etc. É um contrato de compra e venda. Mas, na verdade, o negócio que está oculto, que não está aparecendo, é a doação. Eu simulei que eu fiz uma venda para um filho meu. Coloquei lá que ele pagou R$200 mil, mas, na verdade, esse contrato de doação foi... Esse contrato de compra e venda, na verdade, foi uma doação. Eu queria dar... Presente o absoluto e relativo. Sempre estará presente os dois. Não, isso aqui eu estou falando é relativo. Não, relativo, você disse no exemplo que faça um contrato de doação, que na verdade, para enganar a ex-mulher. Aquele é absoluto.
absoluto. Agora, o relativo, você está dando um exemplo que é um contrato de doação, mas Simula venda, simula venda, mas é... Eu acho que, ó, vamos apagar o primeiro exemplo que eu dei, para a gente voltar ao exemplo depois do conceito, que aí o conceito puxei aqui na minha lembrança. Simulação absoluta, não ocorre negócio jurídico algum. O conceito que eu coloquei aí Nesse caso, o negócio jurídico simulado não existe, não ocorre. Então eu digo que fiz uma doação, mas não fiz doação nenhuma, não ocorreu negócio jurídico algum. Simulação absoluta, que é o caso de simulação nula. Então, esse caso aí seria um caso de nulidade. A simulação relativa, a verdade até ocorre um negócio jurídico, mas na verdade o negócio jurídico que ocorre não é aquele que está aparente. Não é a doação que está ali aparente, não é a compra e venda, na verdade, que está ali aparente. É a doação. Aí eu vou dar um exemplo agora, Aline, que você vai entender bem relacionado às factoring. Por exemplo, vocês sabem que emprestar dinheiro fora do que é permitido no Brasil, né, das factories, das instituições financeiras, é uma contravenção, agiotagem. Então, o que eles fazem para dissimular um negócio jurídico? O cidadão empresta um dinheiro, aí pega um carro em garantia. O que eles fazem para não configurar? Celebram um contrato de compra e venda. Então, na verdade, você faz um contrato. Estou precisando de dinheiro, vou lá no agiota, ele vai fazer comigo um contrato de compra e venda. Como que fala? relação de negócio. No rapaz lá que vai emprestar o dinheiro. Então, ele empresta dinheiro, seu carro vai ficar em garantia a ele. Para ele deixar um aspecto de licitude, o que ele faz? Ele diz que é um contrato de compra e venda do carro. Então, ele está ali celebrando o contrato de compra e venda. É um negócio típico como uma simulação relativa. Não, negócio jurídico. É porque a agiotagem é um negócio jurídico ilícito. Eu estou indo na agiotagem só para vocês entenderem bem isso daí. De que ocorre uma simulação relativa nesse caso. Porque houve um negócio jurídico. Um contrato ilícito, tudo bem, mas houve um negócio jurídico. Porém, não é aquele que está à mostra, não é a compra e venda. Seria um empréstimo, na verdade. E aí, qual que é a diferença, pessoal? No caso de simulação relativa, o negócio jurídico dissimulado, o que está por trás, se ele for válido na substância e na forma, ele subsistirá. Nesse caso aqui, esse contrato de empréstimo não subsistiria porque ele não é válido na substância ou na forma, que é um negócio jurídico ilícito. Enfim, o artigo 167 diz: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Eu vou pegar um exemplo aqui, deixa eu ver se eu acho, numa prova que eu vi, uma questão que trazia simulação relativa. Estou com uma questão, aproveitar, a gente falou de lesão. Para ajudar a custear o tratamento médico do seu filho, José resolveu vender seu próprio automóvel, em razão da necessidade e da urgência. José estipulou para a venda um montante de R$35 mil, embora o valor real de mercado do veículo fosse de R$65 mil. Ao ver o anúncio, Fernando ofereceu R$32 mil pelo automóvel. José aceitou o valor oferecido por Fernando e formalizou o negócio jurídico de venda. Conforme o Código Civil, essa situação configura hipótese de a resposta lesão, sendo o negócio jurídico anulável. Isso daqui, pessoal, estou com uma prova de magistratura, tá? A magistratura cobrou isso daqui, no direito civil, mas teve outro que cobrou uma de simulação. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não achei, acho que não foi nessa. Eu vou mandar depois para vocês lá, pessoal, esses dois
dois exemplos aí para ficar bem claro para vocês o que é uma simulação relativa e uma simulação absoluta, desses dois exemplos aí. Mas eu quero que vocês guardem e coloquem aí o conceito que está trazido no artigo 167 do Código Civil. Esse 167 do Código Civil diz o seguinte, coloque aí, é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, vírgula, mas, vamos lá, é nulo o negócio jurídico simulado, vírgula, mas subsistirá o que se dissimulou, subsistirá o que se dissimulou, vírgula, se válido for na substância e na forma. Na substância e na forma. Ponto. Isso daí é a letra de lei do artigo 167. Certo? Então agora eu vou ler para vocês aqui, ó. Isso foi cobrado, por exemplo, aqui em 6 provas diferentes. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal cobrou a exata literalidade da redação desse artigo. VUNESP, 2017, analista da CRBio, o nome do órgão, não sei o que é. Em caso de simulação do negócio jurídico, subsistirá o negócio jurídico dissimulado, se válido for na forma e substância. Analista judiciário da CESP, do TRT, 2017, trouxe a seguinte redação. Com a finalidade de se eximir de pagar as verbas trabalhistas devidas, uma pessoa jurídica simulou a venda dos veículos registrados em seu nome. Nessa situação hipotética, o negócio jurídico da venda é nulo. Está falando de uma causa de simulação absoluta. Aqui é um exemplo de simulação absoluta. Olha o exemplo. A empresa tinha a finalidade de se eximir de pagar as verbas trabalhistas. O que ele fez? O que a empresa fez? Simulou a venda dos veículos registrados em seu nome. Tribunal de Justiça de São Paulo da VUNESP, na simulação relativa em que há 2 negócios, um falso e outro oculto, é correto dizer que o negócio simulado é inválido, mas o negócio oculto, sendo válido na substância e na forma, passa a produzir plenos efeitos. Tribunal de Justiça do Maranhão, ainda que não seja válido o negócio jurídico simulado, é possível que subsista o que se dissimulou, se válido na substância e na forma. Ele só muda o jeito, mas cobra muito. Só exemplifica também essa questão da substância e da forma. Se ele realmente ocorreu. Eu dava o exemplo da simulação relativa da agiotagem, é um exemplo contrário a isso, porque é um negócio jurídico que, embora existiu o empréstimo do dinheiro, mas ele não é válido na substância ou na forma. Tá? A simulação consiste em um acordo das partes contratantes para criar um negócio jurídico aparente, cujos efeitos não são desejados pelas partes, ou para ocultar, sob determinada aparência, o negócio jurídico querido, acarretando a nulidade do negócio. O propósito do negócio aparente é o de enganar terceiros, ou fugir ao imperativo da lei. Enfim, essas situações aí que
caracterizam as simulações. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos, 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.